Nesse vídeo nós vamos ver algumas funcionalidades do JavaScript implementando um joguinho do quadrado mágico. Esse joguinho ele consiste numa matriz quadrada de ordem n, que o n é igual a 3, e nesse jogo a gente não pode ter número repetido. Os números têm que ficar entre 1 e n ao quadrado, no caso a ordem 3 aqui vai ser o maior número que pode ter é 9, e todas as linhas, colunas e diagonais têm que ter a mesma soma. Então, observando aqui no exemplo, a primeira linha ela tem o valor que está correto, né? No caso ele completa aqui o 15, e essa coluna do meio, a segunda coluna, ela está com o valor errado, né? Ela não completa da 19, então já tem um erro aí. Então a gente tem que distribuir esses 9 números sem repeti-los para fazer o quadrado mágico. Então vamos implementar o nosso código aqui, colocando primeiro o HTML, para a gente adequar. Vamos colocar aqui, ó, quadrado mágico. Vamos colocar um H1 aqui também, né? Quadrado mágico. Vamos... Atualizou. Vamos aqui também colocar um CSS. Linkar o CSS, vai ser quadrado mágico. E vamos linkar o nosso JavaScript também. Vamos usar o JavaScript externo aqui. .js. Ok. Já adequamos tudo. No CSS nós não temos nada ainda. E a gente vai começar a colocar alguma coisa aqui no JavaScript. Vamos colocar toda a tabela via JavaScript. Então vamos começar inserindo quando o documento for carregado. Add event listener. A gente coloca DOM content loaded. E aqui vamos usar uma arrow function já para a gente ficar mais rápido. Essa arrow function só vai chamar a função insere tabela. Eu vou sempre tentar colocar em português as funções que a gente cria, para não dar confusão o que é já da linguagem e o que a gente está criando. Aqui a gente vai colocar ordem. Só que essa variável ordem ainda não existe. Então a gente vai criar essa variável ordem com uma constante que não vai mudar. Aqui como uma variável global. Então a gente criou ordem com uma variável global, agora a gente vai criar a função insere tabela. Insere tabela. A gente recebe a ordem por parâmetro. A gente vai fazer só para 3 por enquanto, mas é interessante que a gente saiba como inserir essas... a gente deixe preparado isso para fazer uma matriz de qualquer tamanho, porque a gente está pegando o exemplo do quadrado mágico 3×3, mas ele não precisa ser limitado a 3×3. Aqui a gente vai criar um elemento tabela. Veja que a variável eu estou colocando em português, para não confundir com as variáveis de sistema que o JavaScript tem. E aqui a gente vai fazer um documents ponto create element table. Pronto, criamos a tabela. Vamos dar um ID para essa tabela, para a gente conseguir encontrá-la mais adiante.
Vamos chamá-la de quadrado mágico. E vamos inseri-la no body. Document.body append tabela. Então a gente vai inserir a tabela. Se a gente salvar aqui, ainda não vai dar para ver a tabela, porque ela não tem nenhuma linha, nenhuma coluna, não tem nada para aparecer. Então a gente vai usar aqui um laço de repetição, a gente vai usar o for para criar a tabela. Aqui tem um conceito importante. No JavaScript moderno, é importante colocar o let nas variáveis que são criadas dentro dos laços de repetição, por exemplo, for. Essa variável criada aí dentro é importante colocar, porque se a gente não coloca esse let, o escopo dela pode ficar estendido. Dependendo da situação que você está usando, ela pode afetar em outro laço de repetição que você usa essa mesma variável i. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso. Se o i for menor que a ordem foi passada por parâmetro. Veja que aqui a gente tem dois acessos à ordem. Se a gente colocar essa ordem declarada aqui dentro, essa ordem passa por parâmetro e essa vai ter prioridade. E essa ordem que a gente está acessando aqui não é essa daqui de fora. Seria essa de fora se a gente tirasse isso daqui. Aqui ela está fazendo uma cópia desse valor. Isso é meio confuso. Para reduzir essa confusão, vamos retirar essa ordem daqui e vamos usar só a de fora. Então ela está acessando a ordem do escopo global. Para não misturar essa ideia. Então aqui a gente vai criar a linha. A linha em HTML, document.createElements, a linha HTML é um tr. E aqui a gente vai inserir esse tr na tabela. Tabela.append linha. Dentro de cada linha a gente vai colocar as colunas. Para isso vamos usar outro for let j igual a 0, j menor que ordem, j mais. E aqui a gente vai criar uma célula. Então, dentro de cada linha, nós teremos várias células igual a document.createElement td. E aqui a linha, a gente adiciona essa célula, então append célula, e a gente vai adicionar um ID a essa célula. A gente vai falar que essa célula, o ID dela, a gente usa esse tipo de string aqui para a gente colocar linha, aí o dólar e a coluna $J. Esse aí vai ser o ID que a gente vai colocar. E dentro dessa célula, agora a gente já pode ver o que está acontecendo. A gente não consegue ver nada ainda porque essa célula, essa borda da tabela, ela está invisível. A gente tem que ir lá no CSS e pedir para colocar alguma coisa nessa borda. Então, para começar, antes de tudo, a gente vai pedir aqui no body para alinhar o texto, colocar todo o conteúdo no centro. Então, o quadrado mágico já fica no centro, a tabela que a gente ainda não vê fica no centro, e o TD, no caso a célula, a gente vai pedir para colocar a borda sólida de 1 pixel. Aqui apareceu essa borda sólida de 1 pixel
bem pequenininha aqui, porque não tem nenhum conteúdo lá dentro. Então, tá muito pequena ainda. A gente poderia adicionar algum conteúdo, mas eu vou colocar dentro de cada célula aqui. Vamos colocar célula ponto inner text. Vou colocar um espaço. Vamos ver se ele coloca o espaço aqui. Vou colocar inner text. X. Ok, encheu de X aí por enquanto, só para a gente visualizar a tabela. Vamos melhorar um pouquinho esse CSS. Vamos colocar aqui o table. A gente vai colocar o border collapse, igual collapse. Então, todos ficaram juntinhos agora. E a gente vai colocar essa tabela centralizada. CSS tem um jeito meio estranho de fazer essa tabela centralizada, que é margin auto. Então a tabela agora ficou centralizada, fizemos essa parte. Agora, para a gente entrar com os dados, a gente não pode colocar esse X aí. Seria legal se a gente colocasse input do tipo text ali dentro. Então vamos fazer isso da seguinte forma. Vamos colocar aqui insere. Vamos fazer uma função insere input, que vai colocar um input dentro dessa célula. Aqui. E agora essa função está ficando muito grande, já a gente faz uma função só para inserir o input na célula. Vamos lá. Function insere input e recebe a célula. Vai ficar mais fácil para a gente dividir aí, para não ficar uma função muito grande. Nessa célula a gente vai criar um const, que a gente vai chamar aqui em inglês mesmo de input, porque eu poderia colocar entrada, vamos chamar de input mesmo. Document.createElement input. Está aqui, criamos o input, vamos colocar na nossa célula, append input. E vamos ver como é que fica agora. Ora, ficou muito grande esse input aí, Então a gente vai lá no CSS e dá uma ajustada nesse input também. Como que a gente vai fazer? Vamos aqui no input, borda. Vamos tirar essa borda que não ficou legal. Colocar none. Já saiu a borda. O tamanho, vamos deixar ele quadradinho, vamos deixar cada quadradinho quadrado, porque aí está retangular. Então vamos colocar width com 3em. Já melhorou. Vamos aumentar a altura dele também com 3em. Agora está quadrado. E o texto, se a gente digitar, ele fica aqui no canto ainda. Vamos colocar ele no centro. Text Align Center. Já centralizou. E vamos aumentar também o tamanho dessa fonte, está muito pequeno. Então, font size larger. Ok, tá grandinho agora, tá legal. 5, 6, 7, 8. Ok, estamos aí com o nosso quadrado mágico já mais bonitinho, vamos falar assim. E daqui vamos voltar para o nosso JavaScript para a gente
definir os próximos passos, né? A gente tem aqui o quadrado criado, formatado direitinho, e alguns comentários a gente precisa fazer aqui nessas funções aqui. Veja que nós colocamos aqui const na tabela, mas a gente mudou propriedades dessa tabela, a gente mudou campos dessa tabela. Por exemplo, a tabela, a gente mudou o ID nela, a gente adicionou linhas à tabela, porque quando cria o elemento, cria um objeto em memória. O que não pode ser mudado com o const é a posição de memória, não pode ser alterada. O const ele vai impedir que se coloque outro objeto no lugar desse aqui que foi criado. Então, a gente pode alterar as propriedades do objeto, só não pode alterar a posição de memória guardada aqui nessa variável. Por isso que a gente está com o const aqui, ele não vai alterar, a gente sabe que vai ser essa posição do início ao fim, apesar dessa variável poder ser alterada de tempo em tempo. Agora, a gente tem que começar a colocar algumas ações aqui no nosso quadrado mágico, porque a gente não quer só uma planilha aqui, a gente quer alguma coisa que dê dicas, que dê algum alerta aí, que mostre que essa linha, por exemplo, ela ultrapassou os limites do 15, né, do maior valor. Então, para isso, a gente vai ter que inserir algum comportamento, e uma ideia que a gente pode fazer é inserir os comportamentos no input. Sempre que alterar um input, ele faz alguma verificação. Vamos colocar aqui, então, outra coisa muito comum no desenvolvimento em JavaScript são as funções, né? No caso, add event list, ele espera um string com um método que vai ser o evento que vai acionar uma determinada ação, e aqui no segundo ele pede que, se você ver, ele chama algo que se chama de callback, né? Uma função que vai ser chamada. É muito comum em JavaScript a gente ver a criação de uma função anônima aqui. A gente poderia colocar aqui function, né? Function, ou simplesmente abre e fecha parênteses, e aqui colocar o comportamento que vai acontecer quando o elemento for alterado, né? Pode mudar a cor de alguma coisa, pode adicionar uma propriedade, alterar o valor de outro ponto, mas o evento que a gente escolheu aqui foi o change. Então, quando for alterado aqui ainda não está acionando, vamos colocar um alerta aqui, ó, só para mostrar o que acontece. Então, quando a gente coloca aqui o 5, saiu, ele aperta aqui, ó, dá o alerta com o teste, né? Alertou aqui. Então a gente vai colocar algum comportamento aqui dentro, e é claro, a gente não vai colocar todo o comportamento, a gente vai dividir isso aqui em funções. Então, a gente vai colocar aqui, primeiro, o valor. O que acontece? Quando a gente adicionar o valor, né, colocar um número dentro do input, ele vem como uma string. E eu estava pensando em organizar isso através de uma matriz com valores inteiros. É mais fácil para a gente somar isso. Então eu vou colocar aqui, ó, parse int, valores inteiros, input ponto value. Ele vai pegar o valor do input. A gente poderia até já dar um alert com isso daqui. Mas qual é o ponto? É que eu quero colocar o valor desse input dentro de uma matriz. Eu nem criei, eu vou criar uma matriz aqui, global também. Vou fazer aqui uma matriz, ó, const. Mais uma coisa interessante, matriz. E eu vou criar na forma de um array.
um array do tamanho da ordem. A ordem da matriz é que vai determinar o tamanho. Só que isso daí ele vai criar um array que tem 3 posições, que pode guardar qualquer coisa. Eu quero guardar um array em cada uma dessas posições do tamanho de ordem, para ficar uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Vou usar o for novamente, lembrando de colocar o let i igual a 0 e menor. A gente pode colocar a ordem logo, ou já colocar alguma coisa que, se a gente mudar de posição, não vai alterar tanto, que é colocar o length aqui e mais. E aqui a gente coloca na posição i da matriz um array do tamanho da ordem. Então a gente já tem uma matriz global aqui. Essa matriz já está sendo acessada por todas as funções que estão nesse mesmo escopo da matriz. E eu vou colocar dentro da linha e coluna dessa célula o valor, né, que esse input colocou. A partir daí eu vou fazer os cálculos se isso aí se é uma inclusão ilegal ou não. Para eu conseguir isso, eu vou ter que colocar dentro aqui, ó, matriz, eu vou ter que falar qual é a linha e qual é a coluna dela para colocar o valor. Só que eu não sei ainda qual é a linha e a coluna. Entretanto, eu já coloquei aqui no ID da célula uma dica de como conseguir a linha e a coluna. A linha, e lá no ID dela eu coloquei essa possibilidade. Então, se eu fizesse uma função que colocasse para mim a seguinte coisa, eu colocasse aqui um const, colocasse linha e coluna, e ela trouxesse para mim, get eu gosto de usar em inglês mesmo, linha, coluna da célula. Seria legal fazer uma função desse jeito. Eu vou fazer aqui, ó, function get linha coluna, aqui, get linha coluna célula, e aqui eu vou colocar um const linha coluna. Eu não vou retornar direto, porque quando eu fizer o split, olha só, linha coluna, ponto, id retorna uma string. Eu posso dividir essa string aqui e determinar o divisor. Eu vou colocar call. Só que esse divisor, vou comentar aqui, vou dar um alerta aqui, alerta com linha e coluna, para a gente olhar o que ele retorna. Ó, vou retornar aqui, return, linha, coluna. Olha só o que ele retorna. Vou colocar aqui, pegar aqui, lim 0. Ele retornou o lim 0 só. O qual ele separou, linha, coluna. Lim 0 foi o valor total que ele retornou para mim. Não botou linha e coluna. Agora, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui diferente. Linha. Vamos novamente. Aí, ó, lim 0,1.
A coluna 1 ele retornou correto, mas a linha 0 não ficou legal, porque ele voltou linha 0, eu queria um número só. Para eu pegar um número só, eu vou fazer mais um parse aqui, mais um split aqui, ó. Split. E aí agora minha divisão vai ser usando lim. E eu vou pegar o segundo elemento, que é o 1 dessa lista. Quando eu colocar aqui o valor, ele coloca 0 e 1. Quando eu colocar aqui outro valor, 0 e 2, aqui 2 e 1, ok, agora está funcionando corretamente, do jeito que eu quero. Vou tirar esse alerta daqui, e aqui eu já posso associar o valor do parse int com a matriz linha e coluna. E daí a gente tem que fazer uma verificação. Que verificação eu vou fazer? Const, vou guardar aqui um valor para verificar se o quadrado já está completo. Ó, quadrado completo. Quadrado completo e correto, né? E eu vou fazer o quê? Verifica matriz. Não preciso passar parâmetro, essa matriz é global. E agora eu começo a fazer a verificação da matriz. Vamos fazer a função function verifica matriz. O que eu vou precisar de verificar? Eu vou ter que verificar as regras da matriz aqui. Então eu vou verificar se não há números repetidos. Vou verificar se não há números fora dos limites, né? Que no nosso exemplo aqui é de 1 até 9. Tem que ficar dentro desse limite. Eu vou verificar também se todas as somas estão corretas. É isso que eu vou verificar aqui. Então vamos primeiro verificar se não tem nenhum número repetido, né? Const números repetidos. Eu quero que essa variável números repetidos seja falsa para o meu quadrado estar completo. Então eu vou verifica números repetidos. Ok. Vamos implementar essa função verifica números repetidos. Verifica números repetidos. A matriz é global, então a gente tem um acesso nela de fora a fora. Então vamos verificar aqui se tem números repetidos. Vamos lá. Como a gente vai verificar? Const números. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um vetor, né, que tenha n ao quadrado elementos, em que cada elemento desse aí é um inteiro começando de 0, e eu vou contar quantas vezes um elemento daquela posição está nessa matriz. Aqui eu errei, aqui, ó, números. Então, se tiver algum elemento maior do que 1, então há número repetido, está errado. Então eu coloco aqui, array, o tamanho dele, ordem. Aqui um operador legal de JavaScript, asterisco, asterisco 2, quer dizer, ordem elevado a 2. E mais uma coisa aqui do array é preencher com 0. Posso preencher todos com 0. Então está tudo zerado aqui. E aqui
eu vou fazer uma variável números repetidos também, que vai começar como false. Ela vai ser false. Essa variável que eu vou retornar no final. Números repetidos. E aqui no meio é que eu vou decidir se eu vou fazer as operações para descobrir se tem ou não, né, número repetido. Então vamos lá. Para isso eu vou ter que fazer um for let i igual a 0 e menor do que ordem e mais. Eu vou fazer isso daqui para contar cada elemento que está dentro dessa matriz. Então, eu vou ter que percorrer também as colunas. For let j igual a 0, j menor que ordem, j++. E aqui eu vou pegar o valor que está na matriz e eu vou estudar esse valor antes. Const valor matriz e j. Com esse valor aqui, eu vou primeiro verificar se esse valor não é not a number. Então eu vou colocar exclamação not is none valor. Porque se esse valor ainda não foi preenchido na matriz, ele vai estar escrito, ele não vai ser um número. Então não tem como eu avaliar ou procurar ele aqui no vetor de números. Esse vetor que eu criei ali em cima. E não vai fazer sentido eu colocar uma subtração, né, já que os valores vão de 1 a 9, mas os índices do vetor números vão de 0 até 8, não faz sentido eu fazer uma operação de -1 com valor se ele não for um número. Se ele for um número, entra aí, acessa o índice correto e eu aumento o tamanho. Ok, isso foi só para eu contar os valores. Eu tenho que fazer isso tudo de novo, depois de contar os valores, para verificar se algum desses valores aí foi repetido. Então aqui eu vou ter que, de novo, aqui o valor, e agora, depois que eu passei por tudo, eu vou verificar, além de se ele é not a number, se ele é um número, se ele for um número, eu tenho que verificar se números na posição valor -1 é maior do que 1. Então, se ele for um número e o número for maior do que 1, se ele for um número e o índice dele não tiver mais de um contado, quer dizer, se tiver pelo menos 2, é porque ele está repetido já. Então, se ele não tiver um contado. Aqui tem mais uma coisa interessante do JavaScript que veio lá do C. Quando eu coloco 2 e comercial aqui, quando eu coloco 2 e end, e esse primeiro aqui dá falso, ele não testa a segunda parte. Ele não testa. Então, a gente não precisa ter medo dele fazer uma operação caso ele não seja número. Então, ele só vai fazer essa verificação se essa aqui for verdadeira. Então, é uma coisa interessante aí para ficar atento de como usar esse 2e comercial aqui. E o que a gente vai fazer agora? Primeiro, números repetidos é true.
Então, aqui a gente já definiu que números repetidos é true e ele vai retornar true para cá, né, em números repetidos. A matriz vai estar completa? Bom, se número repetido é true, ela não vai estar completa, né? Porque se tem número repetido, não está completo o quadrado, mas se não tem número repetido, pode ser que esteja completo. Tem mais outras condições para verificar aqui, mas isso aqui é um início, né, de verificação. Está aqui, completamos essa parte. Porém, veja o que acontece. A gente coloca aqui 5, o 4, 4. Não deu nenhum alerta. Ok, uma matriz 3x3 é fácil. Agora, se fosse uma matriz 10x10, verificar um número repetido para a gente ia ser legal se ele desse um alerta. Como que a gente pode dar um alerta? A gente pode colocar ele com uma classe diferente, né? Pode deixar esse número, por exemplo, em vermelho, né? E deixar a borda aqui, né, de alguma forma do input diferente. Por enquanto vamos só deixar ele em vermelho. A gente vem aqui no CSS e cria uma classe. Vamos chamar ela de números repetidos. Então, sempre que tiver número repetido, a gente vai dentro do input dele colocar a cor vermelha. Tá? Agora a gente tem que associar isso a essa célula. Então, olha só, eu estou acessando uma célula que tem números repetidos e colocando no input dela a cor vermelha. Então, eu tenho que colocar dentro da célula que ela vai ficar vermelha. Então, vou colocar aqui, ó, célula. Essa célula, a gente sabe qual é? Não sabe. Mas a gente tem a linha e coluna da célula para descobrir qual é a célula. Então vamos colocar aqui, ó, const célula e aqui documents ponto query selector e aqui a gente vai colocar o ID, que é lim e aqui é comercial, lim e call. Deixa eu fechar um pouquinho mais aqui. E call J. Ela vai pegar a célula para mim, né? Esse query selector vai selecionar a célula que tem essa matriz aqui, que pode ser que tenha uma, e aqui a gente vai colocar na lista de classes, a gente vai adicionar essa classe que a gente acabou de criar no CSS, que é números repetidos, né? Então tem número repetido. Agora, se não for, vamos supor, a gente colocou aqui esse aqui, né? Salvou, né? Vamos salvar aqui. A gente colocou aqui o 4. Aqui o 4, ele ficou os dois vermelhos. Só quando eu tirei, ele não tirou, né? Então eu vou ter que colocar aqui, ó, célula. Quando não for, eu vou colocar o class list.remove o números repetidos. E se não tiver o número repetido, se não tinha, não tem problema, ele vai tentar remover, se não tiver não acontece nada. Então coloca aqui, se eu tiro, né, atualizou, ele fica a fonte normal de novo. Repetiu, fica vermelho, atualizou, fica normal de novo. Né? Coloquei. Então verifica números repetidos, já está pronto. Esse comentário aqui ficou inútil, não é? Eu estou verificando, já se dá números repetidos. Aqui eu vou fazer o próximo, que é const número ou números
Vamos ver qual que fica melhor. Números fora dos limites. Essa aqui. E a função vai ser verifica números fora dos limites. Essa função vai verificar os números fora dos limites e se não tiver nenhum número repetido e não tiver números fora dos limites, há uma chance de que esse quadrado, né, que essa matriz esteja completa e o quadrado completo, mas ainda não verificamos. Então vamos fazer aqui o verifica números fora do limite. Function verifica números fora dos limites. E aqui a gente vai criar, né, vai verificar se algum desses números está fora dos limites. Seria mais fácil se a gente soubesse, né, qual é o mínimo e o máximo dele. Então a gente pode criar algumas funções, algumas variáveis auxiliares para verificar isso. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um const mínimo. O mínimo para esse quadrado mágico nosso tradicional vai ser 1. E o const máximo, que vai ser igual a ordem ao quadrado. Caso ordem 3, quadrado vai ser o máximo 9. E aqui a gente vai criar uma variável let números fora dos limites, que vai começar falso. Né? Vamos acreditar que não tem nenhum número fora dos limites e a gente retorna número fora dos limites. Aqui dentro a gente vai verificar se a gente muda essa variável ou não. Então, para let igual a 0, ponto e vírgula, e menor que ordem, ponto e vírgula, e mais, e aqui a gente faz outro for, um let j igual a 0, j menor que ordem, e j e agora a gente vai verificar se a matriz na posição I, na posição J, for menor que o mínimo, o ou, a gente usa essas duas barrinhas em pé aqui, a matriz I, J maior que o máximo. Se isso acontecer, então tem pelo menos um número fora do limite. E aí ele não vai aceitar. A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez para os números repetidos e colocar uma classe aqui para números repetidos, uma classe números fora dos limites. A gente pode usar a mesma coisa aqui, ó. Colocar assim, uma vírgula aqui, números fora dos limites. Ou a gente pode colocar, tirar até números, só colocar fora dos limites. Fora dos limites. Ok. Tá aqui. E a gente adiciona a classe aqui. Mas a gente tem que achar a célula. Aqui, desse mesmo jeito, a gente acha a célula. Aqui. Achamos a célula.
na célula a gente pega a lista de classes e adiciona fora dos limites. Veja que se a gente quiser colocar uma cor diferente para fora dos limites, a gente pode. E se não tiver, se tiver tudo ok, a gente remove. Tenha ou não essa classe lá, a gente pede para remover. Então, se a gente colocar aqui um número 2, colocar um número 9 e colocar um número 11, 11 ele não aceita. O 0 também não. Né? A gente coloca aqui 3, ok, 0, não aceita, 43 não, 5 ok, colocar o 3 de novo, não aceita, eu posso tirar isso daqui e aí aceita novamente. Então, a gente terminou de verificar os números fora do limite. Né? Agora, esse negócio aqui de adicionar, encontrar a célula, ficou um pouco repetitivo, né? A gente colocou isso aqui 2 vezes. Quando a gente faz 2 vezes, até que vai 3 vezes, a gente já vê que vai fazer alguma coisa parecida de novo, então seria legal a gente separar isso numa função. Então vamos colocar uma função aqui, chamando function, atribui classe célula. Ele vai atribuir uma determinada classe CSS para a célula IJ. Desse jeito. O que ele vai fazer? Vai ter basicamente isso daqui. Ó. Ele vai ter isso aqui. E logo depois ele vai atribuir isso aqui, só que cada vez com uma classe diferente. Classe. Para isso, teria que fazer também o remove classe célula. A gente vai fazer praticamente a mesma coisa. Remove classe célula. Ele seleciona e remove. Seleciona a célula e remove. Como a variável, né? São elementos aqui no Documents, fica fácil da gente ajustar isso aí. Então, falta o que? A gente testar se isso está funcionando ainda como estava antes. Então, atribui classe célula. A classe é números repetidos, célula IJ. E o remove classe célula também com esse aqui, ó, IJ. Então, colocar o ponto e vírgula para ficar bem padronizado. A gente pode testar primeiro aqui os números repetidos. Esse aí funciona. Funcionou com números repetidos, a gente pode fazer a mesma coisa aqui para os números fora do limite. Então a gente pega aqui, ó. Vou até copiar toda essa parte aqui e substituir aqui toda logo. E aqui fora dos limites. E vamos verificar. 0 está fora, 1 está ok, 11 está fora, 9 está ok. Então agora a gente já tem funções que nos ajudam a pegar a célula, atribuir e remover uma classe. Agora, esse comentário perdeu sentido,
e a gente tem que verificar se todas as somas estão corretas. Essa aqui é a parte final para a gente verificar. Então, vamos colocar aqui, const, todas somas ok. Verifica somas. Ok, então, se não tem número repetido, não tem número fora dos limites e todas as somas estão ok, esse quadrado está pronto. Mas a gente ainda tem que fazer o verifica soma. Então, aqui no verifica somas, eu vou mudar para somas, verifica somas. Aqui no verifica somas, eu vou verificar se a diagonal principal, vou colocar comentário primeiro, diagonal principal, eu tenho que verificar a diagonal secundária, a diagonal não, várias diagonais, ó, todas as linhas, todas as colunas. A partir daí, se todas essas somas estiverem corretas, não tem número repetido, não tem número fora de limite, então quer dizer que o quadrado mágico está completo e a gente pode colocar um tipo diferente, deixar tudo verde, por exemplo, alguma coisa assim. Não é? Mas agora a gente vai ter que ajustar um pouquinho melhor essas somas aqui. Então vamos começar com a diagonal principal. Const diagonal principal, ok. Verifica soma diagonal principal. Vou digitar certo, principal. Ok. E aí o que a gente faz? Retorna se a diagonal principal está ok. E vamos verificar a soma da diagonal principal. Function soma ou verifica soma diagonal principal. E aqui a gente vai fazer a verificação da diagonal principal. Vamos colocar primeiro aqui uma variável soma, que vai começar com 0. E vamos concluir que a soma está correta. Return true. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vai começar a somar, ou vai fazer toda a soma dessa matriz. Então, a gente coloca se para, let igual a 0 e menor que ordem e mais. Aqui a gente vai verificar se a matriz I vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro, Ele vai pegar a diagonal principal, sempre o I vai ser igual a I. For igual a null, a gente vai considerar
que a soma não está completa, porque tem pelo menos um elemento da diagonal principal que ainda não foi preenchido. Então a gente retorna false, interrompeu por aí, não faz mais nada. Mas se tem um número, a gente vai colocar soma mais igual matriz I, na posição I, na linha I, coluna I. E a gente criou a soma. Se essa soma for diferente do valor total, que a gente pode definir no começo, a soma total, a gente consegue fazer um cálculo de como essa soma é feita, a gente pode chamar de soma números, né? Que seria a soma de todos os números. Se ela for diferente, aí a gente já vai retornar falso, né? Porque a soma não está ok. Essa soma números a gente pode colocar numa variável global aqui no começo também. A gente coloca const. Para facilitar, a gente coloca aqui soma números igual a 15, né? Porque a ordem 3 por 3, o número é igual a 15. Por enquanto a gente vai colocar direto assim, né, para não complicar demais o programa. Então, aqui ele já verifica se a soma na diagonal principal está ok ou não. Então tem que estar os 3 números preenchidos para dar ok e tem que dar 15. Se isso acontecer, como que a gente vai saber? Seria legal dar um alerta, né, para o usuário que isso aí aconteceu. O vermelho a gente está usando para um número fora dos limites. Vamos usar aqui um outro tipo. Vamos colocar aqui soma errada. Vamos falar uma soma errada da diagonal principal. A soma errada na diagonal principal, e aí eu vou colocar o input dele com a cor color orange, não é? Vou deixar esse orange mesmo, então ele vai ficar alaranjado quando receber essa classe. E eu vou ter que colocar em todos da diagonal principal. Eu não posso colocar só em um ou outro. Eu vou colocar em todos da diagonal principal. Então tem que fazer um for que vai percorrer todos. Não é? Eu posso colocar esse for aqui que eu vou colocar, que vai percorrer todos. E eu vou atribuir a classe soma da diagonal principal a linha I, coluna I. Basicamente isso que eu vou fazer. Linha I, coluna I para todos. Agora, se for ok, né? Eu coloquei, a soma deu errado aqui. Vamos colocar assim. Coloquei 1, 4, 5... 4, 5, 6 vai dar 7. Ele não colocou ainda. 4, 5, 7. 7. Não mudou. Soma errada diagonal principal. Vamos ver. Soma errada diagonal principal. Orange. Atribui célula, ordem I. Se a soma estiver errada, vamos ver um alerta aqui, ó. Se ele está entrando aqui, ó. Ele não entrou aqui. Vamos ver se ele está chamando, verifica a soma diagonal principal.
Ele nem está chamando esse soma diagonal principal. Verifica somas. Vamos ver se ele está chamando verifica somas. Pode ser que tenha alguma coisa errada na matriz aqui fora dos limites. É claro, aqui ó, tá verifica somas, por isso que ele não está chamando. Então agora a gente pode testar a diagonal principal. Aí ficou laranja, coloco o 6. Ele continuou laranja. A gente tem que remover tudo isso daqui no else. A gente remove todos eles aqui. Então, remove classe. Coloca aqui de novo. 3, 5, 7. Laranja, 6, pretinho. E ficou tudo ok. Então, a gente estava com o nome errado aqui. Agora, próximo passo seria verificar a diagonal secundária. Então, vamos fazer aqui, ó, const diagonal secundária. Ok. Verifica soma diagonal secundária sem acento secundária. Então, verifica soma diagonal secundária, que vai ser muito parecido com a soma da diagonal principal, né? É um tipo de função que vai alterar pouca coisa, porque ele só vai inverter a coluna. Enquanto a linha sobe, a coluna desce. Então aqui, verifica soma diagonal secundária. E aqui, ao invés de i, vai ser ordem menos i menos 1. Essa aqui. Então, sempre o j vai ser ordem menos i menos 1. Aqui ó, vai ser ordem menos i menos 1, ordem menos i menos 1, ordem menos i menos 1. Opa, vamos colocar correto aqui. Outra coisa que a gente pode fazer, vamos colocar aqui ordem menos i menos 1 mesmo, né? A gente sempre faz esse cálculo. Aqui. Ok. Só que soma errada da diagonal principal, ele pode confundir, ele pode estar errado ao mesmo tempo na diagonal principal e secundária. Então a gente tem que criar aqui, ó, um soma errada diagonal secundária. Ó. Secundária. Coloca uma vírgula aqui. Ok. E aqui a gente adiciona o secundária. Secundária. E a gente pode verificar aqui se continua funcionando. Aqui vamos colocar o 7 aqui para dar errado, o 6 aqui para funcionar. Vamos testar aqui com um 7 e o 2.
para dar errado, a gente coloca o 3 aqui para funcionar. Ok, agora ele está funcionando tanto a diagonal principal quanto a secundária. A gente já finaliza esse daqui também e pode colocar esse aqui, ó, diagonal secundária, ok. Agora a gente precisa de verificar todas as linhas e todas as colunas. Então vamos começar com as linhas. Const. A gente pode chamar o nome da variável todas linhas, ok. Todas linhas, ok. E aqui a gente verifica soma linhas. E a gente vai fazer aqui uma função para verificar a soma das linhas. Vamos lá. Verifica. Function, antes. Function. Verifica. Soma linhas. E a gente vai percorrer todas as linhas, verificando se as somas estão ok. Então, coloca let todas linhas ok. Começa com verdadeiro, a gente acredita que vai estar certo e retorna. Todas as linhas ok. E a gente vai percorrer aqui com for cada uma das linhas. Cada linha aí a gente vai percorrer e a gente vai verificar se verifica soma linha i. Eu vou verificar se a linha i está assim. Do mesmo jeito que a gente pode usar o mais e igual, a gente pode usar o e-comercial também. Então a gente pode colocar aqui, ó, espaço, todas linhas ok, e-comercial igual. Então se der um falso, ele coloca falso aqui e daí para frente todos vão ser falsos. Poderia também colocar um if aqui e se alguma delas desse fora, ele já retornava fora também. Mas eu quero que ele verifique mais de uma linha, porque quando mais de uma linha for afetada, eu quero que todas fiquem de uma cor diferente. No caso, o laranja. E aqui eu vou criar, então, uma função para verifica soma linha, só linha, aquela linha, linhas, essa aqui é linha, e essa recebe o valor da linha, e a gente vai aqui propriamente somar, a gente vai fazer a soma, ver se está ok. Veja que dessa forma fica muito parecido, a gente pode chamar, inclusive, esse aqui de J e o outro de I, mas vamos manter dessa forma aqui, ó, essa função, ó, ficou basicamente a mesma coisa. A gente tem que ajustar algumas coisas nela. Por exemplo, ao invés de I, vai virar J, aqui, ó, tudo vira J. J. Aqui continua I, aqui vira J, aqui continua I, aqui vira J. Então, eu vou verificar se essa linha tem alguma coisa falsa, ele vai parar por aí. Se a soma é igual a soma números, aqui a gente vai passar o J em cada coluna, ó. J, 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 e aqui a gente atribui a classe J aqui. Deixa eu montar aqui. Aqui também, ó, J, J, J e pronto, classe J. E a gente já pode ver se
ele está verificando se a linha está ok ou não. 4, 5, 7. A linha não está ok, muda para 6, ela ficou ok. Ele verifica mais de uma. 7, 2, 6. Ele vai dar... Ó, a linha está ok e o número está repetido. Tudo bem, então ele está verificando a linha. Se eu colocar aqui 8, aí daqui a linha está errada. 6 ele corrige. Ok, está funcionando o soma linha. A gente precisa agora de colocar esse aqui no final, né? Todas linhas ok, e fazer mais uma função para todas colunas ok. E a gente vai verifica soma colunas. Vamos fazer algo muito parecido com essa daqui, ó. Só que agora a gente vai percorrer o J, todas linhas. Vamos chamar aqui, ó, colunas, ok. E aqui a gente vai percorrer o J, 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 J e J. A função de verificar as colunas, ela vai ser muito parecida também com as anteriores. Então, ó, function verifica soma coluna J. E o que vai ficar mais parecido, vamos, diagonal secundária, aqui a gente tem que melhorar isso aqui, ó, soma errada, linha. Vamos colocar aqui, ó, soma errada, linha, linha. Aqui também, diagonal secundária, soma errada, linha. Ele vai ficar muito parecido com isso, só que ele vai percorrer o I. Vou pegar aqui, ó, esse aqui do verifica diagonal principal, que a gente vai mudar pouca coisa. Então, verifica soma diagonal principal. Aqui a gente já recebe o J, e aqui a gente vai ter o J, aqui a gente vai ter o J, aqui vai ter o J, vai ter J. E soma errada, coluna. Vamos criar aqui um soma errada, coluna. Coluna. E colocar aqui. Coluna. Vamos ver se ele pega aqui a soma errada da coluna. 4, 5, 7. Não pegou. Alguma coisa de errado aqui. Verifica colunas, verifica soma. Aqui, ó, colunas. Quatro, 5, 7. Mais um erro aqui. Aqui, mais uma vez, faltando o I. Ó, verifica soma coluna. Vamos lá. 4, 5, 7. Saiu. 6. Ficou. 3. Com 8. Deu errado. Com 7. Ficou. Beleza, tá verificando aqui as colunas.
9 com 1. Ó, vou tentar com 2 primeiro, para dar errado. Muda aqui para 1. Ok. E aqui a gente não pode colocar o 8, vai dar errado. Aqui já deu mais que 15, então a gente vai ter que colocar em outra posição, mas a gente já consegue verificar aqui como funciona. Aqui deu errado a coluna também. Se a gente colocar o 8 aqui também vai dar errado, colocar o 2 aqui também vai dar errado, né? Então ele já está verificando aqui as colunas também. Basta a gente colocar comercial aqui, coloca, todas as colunas estão verificadas. O que está faltando agora é a gente colocar o sucesso, né? E quando a gente conseguiu, ó, quando todas as colunas ok, retornou tudo certinho na matriz, e quando o quadrado está completo, o que vai acontecer para a gente colocar o quadrado completo? Primeiro a gente vai ter que escolher um estilo, né? O que vai acontecer com a vitória? Vamos colocar tudo em verde, né? Vamos fazer tudo em verde. Vamos chamar aqui a classe de ponto vitória. Então, a vitória, a gente vai colocar na tabela, que vai colocar o TD, que vai colocar o input, a cor green. Né? Colocou o TD, colocou o input, cor green. E aqui a gente vai fazer o seguinte: quando deu tudo ok, né? Se quadrado completo, se o quadrado estiver completo, a gente vai colocar document.querySelector, vamos selecionar a nossa tabela, né? A nossa tabela se chama quadrado mágico. E a gente vai no class list dela adicionar a classe vitória. E se alguém retirar a quantidade vitoriosa, a gente vai colocar aqui, ó, o remove. A gente remove a classe vitória. Então vamos testar aqui se a gente consegue ganhar agora. A gente pode colocar aqui. Aqui está tudo ok. A gente coloca o 8 com 2. Aqui só sobrou o 6. O 6 não deu certo, a gente coloca o 4. Aqui a gente coloca o 6. Aqui pode ir o 7. E aqui o 3. Tudo verdinho, tudo concluído. Então, tá aí uma forma da gente fazer o quadrado mágico, com um vídeo bem extenso, né? Qualquer dúvida, só colocar lá nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível.